Tem coisas que a gente vê no Mato Grosso que faz a alma tremer. Mas o que aconteceu naquela fazenda esquecida entre o Pantanal e o Cerrado, isso aí mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre o ser humano. Porque quando um homem poderoso decide que gente pode ser tratada como moeda de troca, o inferno desce para a terra. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja lá que horas forem aí na sua casa, você é muito bem-vindo aqui. Meu nome é Carlos Mendes, tenho 58 anos e passei a vida inteira trabalhando como tropeiro nestas terras do Mato Grosso. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de que canto do Brasil você está me assistindo. Eu adoro saber que tem gente de todo o país acompanhando essas histórias. E se você curte história do Brasil profundo, do Cerrado, do Pantanal, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais a gente continuar trazendo essas histórias para vocês. O sol batia forte naquela tarde de setembro quando Joaquim Tavares voltava da cidade. A estrada de terra vermelha se estendia infinita, cortando a paisagem de cerrado que já começava a secar com a chegada da seca. Joaquim tinha 52 anos, costas largas de carregar saco de ração, mãos calejadas de cerca e arame, e um silêncio pesado que ele carregava desde o dia que perdeu a mulher e o filho, num acidente na BR. Fazia 10 anos que ele vivia sozinho naquela fazenda de gado, cumprindo a rotina como quem cumpre penitência. Levantar antes do sol, tratar dos animais, consertar o que quebrava, dormir exausto e recomeçar. Sem festa, sem visita, sem esperança de que a vida pudesse ser diferente do que era. O trabalho era seu remédio e sua prisão. Mas naquela tarde, quando ele passou pela entrada da fazenda Santa Rita, a propriedade do senador Armando Bittencourt, o homem mais poderoso da região, algo fez ele parar o caminhão. Era um som. Um choro abafado vindo do outro lado da cerca. Joaquim desligou o motor e ficou escutando. O cerrado inteiro parecia ter parado para ouvir também. Só o vento mexendo no capim seco e aquele soluço baixinho, desesperado, que vinha de trás de uma moita de pequi. Ele desceu do caminhão devagar, a bota fazendo barulho na terra seca. Passou por baixo da cerca de arame farpado e caminhou até a moita. E foi ali que ele viu uma mulher. Não, uma menina ainda. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Estava sentada no chão, abraçada aos próprios joelhos, com um vestido rasgado que já tinha sido bonito, mas agora era só trapo e poeira. O cabelo preto grudado no rosto suado, os olhos inchados de tanto chorar e marcas. Deus do céu, as marcas. Hematomas roxos nos braços, um corte na testa, os pés descalços sangrando de tanto andar no mato. Ela levantou o rosto quando ouviu os passos dele e se encolheu toda, como bicho acuado esperando o próximo golpe. Moça, Joaquim falou baixinho, eu não vou fazer nada, só quero saber se cê tá precisando de ajuda. Ela não respondeu. Só chorou mais forte, escondendo o rosto entre os braços. Joaquim ficou ali parado, sem saber direito o que fazer. Não era homem de muita conversa, e fazia anos que não lidava com gente em sofrimento daquele jeito. Mas alguma coisa dentro dele, talvez a lembrança da própria filha que ele tinha perdido, não deixou ele virar as costas. Tem água no caminhão, ele disse, e comida, se cê quiser. Demorou uns minutos, mas ela levantou a cabeça de novo. Os olhos castanhos estavam vermelhos, o rosto marcado por terra e lágrima. E quando ela abriu a boca para falar, a voz saiu rouca, quebrada. O senhor não sabe quem eu sou? Joaquim balançou a cabeça. Não, moça. Deveria. E foi então que ela contou. As palavras saíam devagar no começo, tropeçando umas nas outras, mas depois começaram a jorrar como represa que arrebenta. Ela se chamava Marina, tinha 23 anos, era filha de um pequeno comerciante de Cáceres, que tinha cometido o erro de se meter nos negócios errados. O pai dela tinha feito um empréstimo com um agiota que descobriu tarde demais era laranja do senador Bittencourt.
Quando não conseguiu pagar, tentou denunciar o esquema de juros abusivos e lavagem de dinheiro. Mas no interior do Mato Grosso, quem vai contra homem poderoso não dura muito. Eles mataram meu pai, Marina sussurrou, e a dor na voz dela era tão crua que Joaquim sentiu um aperto no peito. Fizeram parecer acidente na estrada. Caminhão bateu de frente e pegou fogo. Nem corpo sobrou para enterrar direito. Joaquim cerrou os punhos. Ele conhecia essas histórias. Todo mundo no Mato Grosso conhecia. Gente que sumia, acidente conveniente, testemunha que mudava de ideia. O senador Bittencourt era dono de fazendas que somavam mais terra que município inteiro, tinha delegado e juiz no bolso, e qualquer um que se metesse no caminho dele, bem, simplesmente deixava de ser problema. E eu, Marina continuou, a voz tremendo, eu fui dada como castigo por mexer no império errado. As palavras ficaram penduradas no ar quente do cerrado. Joaquim sentiu o sangue gelar. Como assim, moça? Dada? Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão suja. O filho do senador, o Ricardo, ele me viu na cidade uma vez, achou bonita, quis me ter, mas eu já era noiva de outro rapaz, ia casar em dezembro. Quando o pai morreu e a dívida ficou sem pagar, o senador disse que tinha um jeito de quitar tudo, me entregar para o filho dele, como se eu fosse gado, como se eu fosse coisa. A raiva começou a subir no peito de Joaquim, aquela raiva antiga que ele tinha aprendido a enterrar junto com a mulher e o filho. E o que aconteceu? Minha mãe estava desesperada. A gente ia perder a casa, a loja, tudo. Ela disse que era só por um tempo, que depois eles iam nos deixar em paz. Eu aceitei. Achei que ia ser só ficar na casa deles, fazer serviço, mas não foi isso. A voz dela quebrou de novo. Ele me trancou num quarto nos fundos da fazenda, 3 semanas. Disse que eu era propriedade dele agora, que podia fazer o que quisesse. E fez. Joaquim virou o rosto, a mandíbula travada. A imagem da própria filha passou pela cabeça dele, e a dor era tão intensa que ele teve que respirar fundo para não gritar. Consegui fugir ontem de noite, Marina continuou. A janela estava mal fechada. Pulei e corri para o mato. Andei a noite inteira. Não sei nem direito para onde ir. Se eu volto para Cáceres, eles me acham. Se eu fico por aqui... Ela não precisou terminar a frase. O silêncio voltou a cair entre eles. Só o vento no capim seco, o canto distante de um bem-te-vi, o sol começando a descer no horizonte pintando o céu de laranja e vermelho. Joaquim olhou para a menina sentada ali no chão, destruída, sem ter para onde ir, e viu a filha que ele tinha perdido, viu a mulher que ele não tinha conseguido salvar. Viu todas as pessoas que ele tinha deixado sofrer porque tinha escolhido ficar quieto, não se meter, viver a vida dele sem incomodar ninguém. Levanta, ele disse, a voz firme. Você vai comigo. Marina olhou para ele com medo. Mas o senhor não entende. Eles vão atrás. O senador não deixa ninguém que foge dele continuar vivo. Se o senhor me ajudar, eles vão... Eu entendo muito bem, moça, e eu tô cansado de ficar quieto enquanto o filho da mãe acha que pode fazer o que quer só porque tem dinheiro e pistoleiro no bolso. Joaquim estendeu a mão para ela. Confia em mim, só dessa vez. Marina hesitou, mas alguma coisa no olhar daquele homem, talvez a honestidade simples que ainda existia em gente boa do interior, fez ela pegar a mão dele. Joaquim ajudou ela a levantar e levou até o caminhão. Deu água, deu pão com carne seca que tinha na lata atrás do banco, e enquanto ela comia devagar, ele ficou pensando no que ia fazer. Antes de eu continuar, me conta uma coisa. Se você tivesse no lugar dele, teria feito diferente? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história do Brasil profundo, deixa aquele like. Ajuda demais o canal a crescer e trazer mais histórias do interior para vocês. Quando chegaram na fazenda de Joaquim, já tinha escurecido. A casa era simples, madeira e tijolo, com varanda na frente e uma velha rede pendurada. Joaquim instalou Marina no quarto que tinha sido da filha dele. Ainda tinha os móveis cobertos com lençol, cheiro de tempo parado, fotografia empoeirada na parede.
Marina sentou na cama e olhou em volta. E pela primeira vez, desde que Joaquim tinha encontrado ela, um pedacinho de paz pareceu pousar naquele rosto cansado. Descansa, Joaquim disse. Amanhã a gente pensa no que fazer. Mas mal tinha amanhecido quando ele ouviu o barulho. Motor de caminhonete. Mais de uma vindo pela estrada. Joaquim olhou pela janela e sentiu o estômago apertar. 3 caminhonetes pretas, vidro fumê, pararam na frente da casa levantando poeira. Desceram 6 homens, todos armados, e na frente vinha o próprio Ricardo Bittencourt, filho do senador, um cara de uns 30 anos com camisa social aberta, óculos escuros caros e um sorriso que não tinha nada de alegria. Joaquim saiu para a varanda devagar. A mão descansou perto do facão que ele sempre carregava na cintura. Mas ele sabia que facão não ia adiantar nada contra 6 homens armados com pistola e espingarda. Bom dia, seu Joaquim, Ricardo falou. A voz mansa demais para ser sincera. Bonita manhã, não é? É. O que você quer aqui? Ricardo tirou os óculos e limpou na camisa. Uma mercadoria minha fugiu. Andorinha me contou que o senhor passou pela estrada ontem, perto da hora que ela sumiu. Não viu nada, não? Joaquim segurou o olhar dele. Não vi nada. É mesmo? Ricardo deu um passo para frente. Porque eu acho que o senhor está mentindo. E mentir para mim é coisa que eu não gosto muito. Não tenho o que o senhor está procurando. Os jagunços se espalharam. 2 indo para a lateral da casa. Outros 2 ficando perto das caminhonetes. Ricardo subiu na varanda devagar, chegando perto de Joaquim. O cheiro de perfume caro misturado com suor. Escuta aqui, velho. Aquela menina é minha. Eu paguei pela dívida do pai dela. Eu tenho direito. E se ela tá aqui, o senhor vai entregar agora. Ou então... Ele fez um gesto vago com a mão. Bem, o senhor sabe como essas coisas funcionam no interior. Incêndio é coisa comum em fazenda velha. Acidente acontece. Foi então que Marina apareceu na porta. Ela tinha ouvido tudo. O rosto ainda machucado, mas os olhos secos agora. Não tinha mais lágrima, só raiva. Eu não sou sua, ela disse, a voz firme. Nunca fui, nunca vou ser. Ricardo riu, um som sem graça. Ah, a bichinha tem coragem agora? Porque estava bem quietinha no quarto da última vez que eu... Ele não terminou a frase porque Joaquim enfiou o punho na cara dele. O soco pegou em cheio. Sangue espirrando do nariz de Ricardo, óculos voando longe. Os jagunços sacaram as armas na hora, mas Ricardo levantou a mão ainda tonto. Não, esse velho é meu. O que aconteceu depois foi rápido e brutal. Ricardo partiu para cima de Joaquim com toda a raiva de homem mimado que nunca tinha ouvido não na vida. Mas Joaquim tinha passado 50 anos trabalhando pesado, carregando peso, domando boi bravo. Ele bloqueou o soco, pegou Ricardo pelo colarinho e jogou ele com força contra o batente da varanda. A madeira velha rachou com o impacto. Ricardo tentou se levantar, mas Joaquim não deu tempo. Pegou ele pela gola de novo, levantou e deu outro soco, esse pegando no maxilar. Ricardo caiu no chão da varanda, sangue escorrendo. Os jagunços avançaram, mas pararam quando ouviram o barulho. Motor. Não. Vários motores. Caminhonetes chegando pela estrada. E quando a poeira baixou, Joaquim viu que eram vizinhos. João da fazenda ao lado. O Pedro que tinha terra para o sul. O velho Antenor que era meeiro e tinha sido amigo do pai de Joaquim. 7 homens, todos armados, todos com cara de quem não estava brincando. João, um homem grande com barba grisalha, desceu da caminhonete e cuspiu no chão. Tá tudo certo aqui, compadre. Joaquim assentiu. O peito ainda subindo e descendo rápido. Tá, só resolvendo um mal-entendido. João olhou para os jagunços, depois para o Ricardo ainda caído no chão. Porque se precisar de ajuda, a gente tá aqui. E acho que 6 contra 1 não é bem justo, né não? Os jagunços se entreolharam, 6 contra 8 agora, e alguns dos homens que tinham chegado com João tinham espingarda velha, mas bem cuidada. O tipo de arma que não erra. Ricardo se levantou devagar, limpando o sangue da boca, os olhos cheios de ódio. Isso não acaba aqui, ele rosnou. Meu pai vai saber, e vocês vão pagar, todos vocês.
Pode contar para o seu pai o que quiser, João disse calmamente. Mas eu acho melhor vocês irem embora agora, antes que a situação fique mais feia. Ricardo olhou para Marina uma última vez, depois virou e foi cambaleando até a caminhonete. Os jagunços seguiram. Em 2 minutos, sumiram pela estrada, deixando só a poeira vermelha. Agora para um pouquinho, respira fundo e toma um gole do seu café ou chimarrão aí. Me diz que horas são, onde você tá e de que estado você tá me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora para não perder a próxima história. Mas Joaquim sabia que aquilo não tinha acabado. Homem como o senador Bittencourt não esquecia desaforo. E 3 dias depois veio a prova. O velho Antenor apareceu de manhã cedo na fazenda, o rosto preocupado. Joaquim, a coisa tá feia. O senador mandou avisar. Disse que se a menina não for devolvida até sexta, ele vai fechar o acesso à Aguada e vai subornar o pessoal do INCRA para rever os títulos de terra de todo mundo que te ajudou. Joaquim sentiu o peso da situação. A Aguada era o córrego que abastecia todas as fazendas pequenas da região. E sem água, o gado morria, a plantação secava, as famílias tinham que abandonar tudo. O senador tinha poder para fazer isso e mais. Marina estava na cozinha quando ouviu. Ela veio até a varanda, os olhos cheios de lágrima de novo. Eu vou. Não posso deixar vocês perderem tudo por minha causa. Não vai, não, Joaquim disse firme. Ninguém aqui vai te entregar para aquele desgraçado. Mas o senhor vai perder a terra. Todo mundo vai. João, que tinha ficado para ajudar, pôs a mão no ombro dela. Moça, tem coisas que valem mais que terra. A gente pode reconstruir cerca, pode plantar de novo, mas a gente não pode viver sabendo que deixou uma pessoa nas mãos de monstro e não fez nada. Naquela noite, os homens se reuniram na casa de Joaquim. Pedro, João, Antenor e mais uns 5 pequenos fazendeiros e trabalhadores. Todos sabiam o risco. Todos tinham família, terra, vida a perder. Mas todos também conheciam gente que tinha sido destruída pelo senador Bittencourt e estavam cansados. A gente precisa de prova, Pedro disse. Alguma coisa que mostre o que ele faz. Se não vira nossa palavra contra a dele, e a gente sabe como isso termina. Marina ficou quieta um tempo, pensando. Depois falou baixinho. Tem um caderno. O Ricardo guardava. Anotava tudo que o pai mandava fazer. Gente que tinha que sumir, dívida que tinha que cobrar, suborno que tinha que pagar. Eu vi uma vez quando ele estava bêbado. Tá escondido num cofre no escritório da fazenda. Os homens se entreolharam. Invadir a fazenda Santa Rita era loucura. O lugar tinha cerca elétrica, cachorro bravo, capanga armado dia e noite. Mas João deu um sorriso torto. Então a gente vai precisar de um plano bem louco. Essa parte da história sempre me arrepia até hoje. E olha que eu já contei ela várias vezes. Se você tá sentindo o mesmo, deixa aquele like aí e compartilha com alguém que você acha que ia gostar dessa história também. Ajuda muito o canal, de verdade. Na noite de quinta para sexta, quando a lua nova deixou o cerrado escuro feito boca de lobo, 6 homens se aproximaram da fazenda Santa Rita. Joaquim ia na frente, conhecendo cada palmo daquela terra porque tinha trabalhado lá quando jovem, antes de comprar o próprio pedaço. Marina tinha desenhado um mapa mostrando onde ficava o escritório, onde ficavam os guardas, qual janela não tinha tranca direito. O plano era simples, mas arriscado. Pedro ia criar distração na porteira da frente, fingindo que o caminhão tinha quebrado. Enquanto isso, Joaquim, João e Antenor iam entrar pelos fundos, chegar no escritório, pegar o caderno e sair. 20 minutos, meia hora no máximo. Deu errado no minuto 10. Um dos cachorros farejou eles antes do previsto e começou a latir feito condenado. A luz da varanda acendeu, voz gritando, homens correndo. Joaquim fez sinal para os outros voltarem, mas era tarde. 3 capangas apareceram com lanterna e espingarda e o tiroteio começou. Não foi confronto de filme. Foi coisa feia, rápida, barulho de tiro ecoando no cerrado escuro, gente gritando, cachorro latindo.
Joaquim correu para o lado do galpão, João sumiu para o outro lado. Antenor levou um tiro de raspão no braço, mas conseguiu se arrastar para trás de um trator velho. E foi ali, agachado atrás de uma pilha de lenha, que Joaquim viu a oportunidade. A janela do escritório estava aberta, luz acesa dentro, e ninguém olhando. Ele não pensou, só correu, pulou pela janela, caiu dentro do escritório fazendo um barulho danado. Levantou rápido, procurou o cofre que Marina tinha descrito. Estava ali embaixo da mesa, cofre velho de combinação. Joaquim tentou a sequência que Marina tinha visto uma vez, 1507, o aniversário do senador. Não abriu. Tentou outra combinação. Nada. O suor escorria, as mãos tremiam, e ele podia ouvir os passos se aproximando no corredor. Então lembrou. Marina tinha dito que Ricardo era obcecado pela data que tinha comprado ela. O dia que o pai dela morreu. Joaquim tentou, 1908. O cofre abriu. Lá dentro, além de dinheiro e documentos, estava o caderno. Pequeno, capa de couro, letra caprichada do Ricardo anotando cada crime como se fosse lista de compra. Nome, data, o que foi feito, quanto foi pago. Anos de maldade documentada. Joaquim pegou o caderno, enfiou dentro da camisa e correu para a janela. Mas quando ia pular, a porta se abriu. Era o próprio senador Bittencourt, um homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho penteado, roupa de grife mesmo no meio da madrugada e um revólver na mão. Achei que era você, Tavares. Sempre foi cabeça dura, mesmo quando trabalhava aqui. Joaquim ficou parado, as costas contra a janela. Isso aqui acaba hoje, Bittencourt. O senador riu, um som seco. Acaba. Você acha mesmo que alguma coisa muda? Que um caderno velho vai fazer diferença? Eu compro o juiz, compro o delegado, compro quem for preciso. Sempre foi assim. Sempre vai ser. Talvez, mas pelo menos eu vou dormir sabendo que tentei. Foi quando João apareceu na janela, por trás de Joaquim. Espingarda na mão. Larga a arma, senador, devagar. Bittencourt hesitou. Por um segundo, pareceu que ia atirar mesmo assim. Mas então ouviu o barulho. Sirene. Não de capanga dele, de Polícia Federal. Porque enquanto Joaquim e os outros criavam a distração, Pedro tinha ido direto para a cidade vizinha, onde tinha um delegado federal que não estava no bolso do senador. Um homem que esperava fazia anos ter prova para prender Bittencourt. E quando Pedro ligou, dizendo que tinha homem invadindo propriedade e tiroteio rolando, o delegado veio com tudo. O que aconteceu depois virou notícia no Mato Grosso inteiro. O senador Bittencourt preso, o filho junto. O caderno serviu de prova para dezenas de processos. Demoraria anos para julgar tudo, mas o império deles começou a desmoronar naquela noite. A aguada continuou aberta. As terras ficaram com os donos de verdade. E Marina, pela primeira vez em meses, conseguiu respirar sem medo. 3 meses depois, ela estava morando numa cidade maior, trabalhando como secretária, estudando à noite para fazer faculdade. Apareceu na fazenda de Joaquim num domingo, com bolo de milho que tinha feito e um sorriso que parecia coisa impossível naquele rosto que ele tinha encontrado destruído no cerrado. Vim agradecer, ela disse, sentando na varanda com ele. O Senhor me salvou. Não só a vida, me salvou de virar uma pessoa cheia de ódio. Joaquim tomou o café que ela tinha trazido, olhou para o sol descendo no horizonte, pintando o cerrado de dourado e vermelho. Eu não fiz nada demais, menina. Só fiz o que era certo. E quantas pessoas o senhor acha que fazem o que é certo quando é perigoso? Joaquim não tinha resposta para isso. Ficaram ali, os dois, ouvindo o vento no capim, o canto do curió, a vida seguindo seu caminho. E pela primeira vez em 10 anos, desde que tinha perdido a família, Joaquim sentiu que talvez ainda houvesse propósito em estar vivo. Que talvez ainda fosse possível fazer diferença, mesmo sendo só um fazendeiro velho, no meio do nada.
E talvez essa seja a verdadeira lição dessa história, que não importa quão fundo você caiu, quão quebrado você tá, sempre tem uma chance de se levantar de novo. Às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que acredite que ainda tem algo de bom em nós. E às vezes a gente é esse alguém para outra pessoa. No Brasil profundo, a gente aprende que a vida é dura, mas a gente é mais duro ainda quando tem amor no peito e propósito na alma. Porque no fim, o que define a gente não é o poder que a gente tem ou a terra que a gente possui. É o que a gente faz quando vê alguém sofrendo e tem que escolher entre virar as costas ou estender a mão. Antes de ir, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Eu sei que muitos assistem tarde da noite e eu aprecio demais essa companhia. Mas cuida da sua saúde, viu? Se já tá tarde aí, fecha o vídeo e vai descansar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. E eu também não sou mais tão novo assim. Depois de horas editando esses vídeos, eu também preciso do meu descanso. Por isso cuido tanto da minha saúde e da de vocês também. Eu quero saber onde vocês estão escondidos. Se você quer ver a próxima história se passando na sua região, comenta agora o nome do seu estado e a cidade onde você mora. Vou fazer um vídeo especial para o local mais comentado. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história do Brasil Profundo.